pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Loris Matoso e esse aqui é o seu canal para aprender Libras. Se você é novo por aqui, se inscreve, dá aquele joinha, compartilha com os amigos porque o vídeo de hoje ele tá muito bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, ajudar você aí que tá super interessado e você que está aí nessa caminhada de aprendizado com a Libras, tá bom? Vamos lá então? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em relação a sinais que vão depender do contexto. Então, por exemplo, quando eu comecei a aprender Libras, e quando a gente começa a aprender, a gente pergunta um monte de sinal. E eu perguntava bastante, e muitos me diziam assim, Loris, depende do contexto. Eu ficava, nossa, depende do contexto. Hoje a gente vai aprender um pouco palavras homônimas, que no português elas têm a escrita igual, o som é igual, mas que o significado é diferente. Então esse vídeo também é para os meus amigos surdos, que eles também acabam se confundindo, né? Eles veem lá a palavra e às vezes eles reproduzem um sinal, mas na verdade não é aquele sinal, é outro sinal. Então esse vídeo eu acredito que vai ajudar todo mundo, tá bom? Então vamos lá. A primeira palavra é a palavra caminho. Eu vou colocar duas frases, vocês vão perceber que de fato vai depender do contexto. Então vamos lá. Por exemplo, a palavra caminho. Se eu digo, qual é o caminho da casa do Orleans? Por exemplo, estou perguntando, qual é o caminho da casa do Orleans? Eu faria, qual caminho, roteiro, né, itinerário, qual o caminho da casa do Orleans? Então, quando eu fiz essa pergunta, a palavra caminho, eu utilizaria esse sinal para a palavra caminho, ok? A segunda frase vai realmente alterar a palavra caminho, a gente vai fazer outro sinal. Vejam só. Se eu digo, eu caminho todos os dias na praia, eu faria como? Para a segunda frase, percebam que vai ser a palavra caminho, sendo que a gente vai utilizar outro sinal. Por exemplo, eu caminho todos os dias na praia de manhã. Quando eu faço essa frase, a gente tem a palavra caminho, mas o sinal, ele alterou. Eu não vou fazer esse sinal. O sinal certo seria esse. Então, a gente vê que realmente depende do contexto. Vamos para mais um exemplo? Se eu digo, alguém chega para você para te ajudar, você está lá carregando uma mala, e alguém chega e diz assim, deixa eu te ajudar a carregar a mala. E aí você responde assim, por exemplo, não preciso de ajuda. A mala tá leve. Então aqui, nesse contexto, para a palavra leve, eu utilizaria esse sinal tá leve. Seria um antônimo de pesado. Mas em outro contexto, com essa mesma palavra, por exemplo, se alguém pergunta assim, você quer que eu te leve na rodoviária? Essa frase seria feita. Você quer que eu te leve na rodoviária? E eu respondo, não, obrigada. A palavra leve, nesse contexto, nessa frase, não seria essa. O sinal certo não seria essa, mas sim o sentido de levar, o verbo de levar para algum lugar. Um outro exemplo seria, eu moro perto do morro. Eu faria em Libras, eu moro perto do morro. Minha casa é aqui, ó, pertinho de um morro, um monte, né, enfim. Então eu faria esse sinal. Agora, se eu quiser dizer eu morro de medo de viajar de avião, percebo que é a mesma palavra, mas nesse contexto o sinal é diferente. Então, se eu fosse fazer eu morro de medo, morro de medo, não precisaria fazer morro, ou até faria, mas aí a gente colocaria intensidade na expressão do medo. Tenho muito medo de viajar de avião. Mais um exemplo. Se eu digo, vamos nadar no rio, a gente faria, vamos nadar no rio. Eu faria o sinal de rio assim. Mas em outro contexto, a palavra rio, ela vai assumir outro sinal, porque vai ter um sentido totalmente diferente. Então, vamos pegar essa mesma palavra rio, colocar em outro contexto para a gente ver como realmente vai ficar alterado o sinal. Então, vamos lá. Se eu digo, eu sempre rio de piada, eu faria,
sempre riu de piada, a gente percebe que o rio aí ela assumiu outra forma. Não é rio, não seria esse sinal, seria rio do verbo rir, da gargalhada. O último exemplo que eu quero dar para vocês é verão. Vamos ver então essa palavra em dois contextos e a gente vai perceber que vai ter dois sinais. Com a palavra verão, a gente vai fazer duas frases que os sinais vão ser totalmente diferentes. Então vamos lá. Se eu disser amanhã começa o verão, quando eu faço verão, nesse contexto, eu vou fazer esse sinal. Eu fiz esse aqui porque seria de estação, né, do tempo. Verão, mas ó, verão. Mas digamos que eu queira perguntar para alguém, vocês verão o filme amanhã? Eu faria outro sinal nessa frase. Então, vocês vão ver o filme amanhã? Vocês verão o filme amanhã? Vocês vão ver o filme amanhã? Então a gente percebe que o verão, na primeira frase ficou esse sinal, na segunda frase o verbo ver. Verão na primeira frase de estação e a segunda do verbo ver. Então, gente, quando a gente está aprendendo livros, a gente fica assim muito na afã, né, de pegar vários sinais. Mas é muito importante que a gente aprenda o sinal dentro do contexto. E aqui também esse vídeo gravado com muito carinho para os amigos surdos, porque muitas vezes ali na leitura eles também fazem trocas, né, com essas palavras homônimas. Então, eu espero que tenha ajudado tanto os surdos como você que está aprendendo a perceber realmente essa amplitude, né, que envolve os sinais, que é percebê-los e entendê-los dentro de um contexto. Tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!